Diz assim, Lucas 10:4: Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandália, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Vamos lá por gentileza, em Marcos 6, de 7 a 9. Marcos 6, de 7 a 9. Diz Jesus: Convocou então os 12 para junto de si, e os enviou de 2 em 2, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, e determinou que nada levassem pelo caminho, a não ser um cajado somente, nem pão, nem mochila de viagem, nem dinheiro em seus cintos, que andassem calçados com sandálias, mas não carregassem 2 túnicas. Deus, fala conosco nessa noite, Pai, alimenta nossa alma, dai-nos uma revelação do Teu Espírito, edifica o nosso coração, a nossa fé, nos ensina, Pai, porque o que nós precisamos é dessa lâmpada, dessa luz para os nossos pés, Pai. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo domine todos os corações, alma, espírito, que as crianças se aquietem e que tudo corra bem para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Queridos, esses 2 textos, eles convergem para uma mesma ordem de Jesus. Em um momento, em Marcos, ele envia 12. Em Lucas, ele envia 70. São momentos diferentes. Ele envia os 12, faz o test drive ali, deu certo, expulsaram, curaram, libertaram. Ele envia mais 70, porque ele estava preparando esses homens. Só que Jesus, estranhamente, quando manda eles viajarem, porque ele era uma viagem, Jerusalém, Samaria, aquela região toda ali, era uma viagem. E quando nós vamos viajar, o que nós mais queremos é o quê? Fazer uma mala, não é verdade? Não esquecer escova de cabelo, escova de dente, aquela coisa toda, né? Levar roupa para trocar, se não é hotel, você vai levar uma toalha de banho, levar um sapato, depende da distância. E era uma distância longa, eles ficariam dias ou meses ali naquele primeiro momento. Mas Jesus diz: olha, não é para você levar nada, a não ser o básico que você já está. É um par de sandália, nem pão é para você levar. E o cajado é para levar, né? Símbolo de autoridade, proteção naquela época, porque atravessavam lugares meio ermos, né? Não é para você levar nem o alforje. O alforje é o mesmo que mala de viagem, que era traçava aqui assim uma tulazinha, né? Pô, não leve, vá praticamente sem nada. Eu sei que tem muitas visões sobre essa palavra, é mais do que normal isso, mas o que eu quero enxergar nessa noite com você, não é questão de que eu tenho que deixar isso, deixar aquilo para ir e tal. O que eu enxergo aqui, queridos, é um momento diferenciado, mas ao mesmo tempo semelhante ao que nós estamos vivendo nessa crise de já 1 ano e 3 meses, a partir de março do ano passado, quando começou a primeira quarentena nossa. Ou seja, nós não estamos falando aqui, queridos, de condições, mas na minha visão isso tem a ver com confiança, fé e obediência. Esses 2 momentos da Bíblia é confiança, fé e obediência. Ou seja, você vai levar uma nova notícia, boas novas, algo que vai de encontro a tudo que foi ensinado pelos judeus, pelo povo de Deus até agora. Jesus chegou ao ponto de dizer que vão como ovelhas para o matadouro, é isso que ele fala, é forte, e vocês não vão levar nada. Então quer dizer, Jesus está fazendo um desafio, de um chamado, de uma ordem que deveria ser obedecida, e ela deveria ser acompanhada de confiança e fé. Para mim esse é o cenário, é a coisa mais forte que Jesus queria mostrar para nós aqui. Porque para fazer a obra, para cumprir o chamado, para viver sobre essa terra, para enfrentar as dificuldades que nós enfrentamos como seres humanos, nós precisamos de obediência, confiança e fé. Igual quando ele chamou Abraão e falou: Abraão, vai para uma terra que você não conhece, deixa seus parentes, leva a tua mulher. Ele levou Ló de teimoso, depois teve que deixar. Então Abraão, sai. Ou seja, Abraão, eu quero obediência, quero fé e quero confiança. Moisés, você vai lá para tirar o povo de Israel, e eu vou te levar para uma terra prometida que tu também não conhece, vou te mostrar ela, mas você tem que ter obediência, fé e confiança. Irmão, que cenário é esse, onde você vai sair
numa época que você caminhava, não tinha vendinha no caminho, não podia levar nem dinheiro, você não sabia onde ia dormir, onde ia comer, e não tinha roupa para trocar. Muitas pessoas saem de casa hoje para trabalhar, para buscar emprego, para viver, para vir para a igreja, e não sabe se vai voltar, se vai para o hospital, se vai pegar Covid, se não vai pegar Covid. Você pensa em evangelizar e no hospital orar por alguém, você não pode entrar, você tem que ir com fé, com coragem e ousadia, e com todos os cuidados, é claro. Jesus não mandou eles nu, Jesus deu uma certa proteção, mas Deus tem esses desafios, e é isso que Deus fala com eles: olha, quero confiança, quero obediência e quero fé. Por quê? Porque justamente quando eu vou sem nada, quando eu vou despido das minhas forças naturais, das minhas condições humanas, é que então se cria uma atmosfera e um cenário para que surjam os milagres, amém ou não? Então nós precisamos entender que nós usamos máscaras, nós usamos álcool, nós temos o afastamento, nós não temos uma fé burra, nós temos uma fé inteligente, mas nós também não seremos escravos desse momento. Nós temos fé, nós temos confiança, nós sabemos que esse ambiente de Covid não é para nos destruir, mas é um ambiente para o milagre de Deus vir sobre a nossa casa. Eu preciso entender esses ambientes onde eu saio despido, sem saber como eu vou voltar. Renato, Décio, a pastora André, tantas pessoas. Sei que alguns perderam parentes próximos, parentes que até já nos visitaram, foram no Impacto com Deus. Resta dor, resta saudade. Mas queridos, o cenário que nós estamos vivendo não é um cenário para aprisionar, é um cenário para que eu olhe para o alto, confiante de onde vem o meu socorro. Esses homens saíram sem nada, e eles voltaram dizendo: Senhor, os demônios nos submeteram, nós curamos, nós expulsamos, nós vimos milagres, Senhor. Nós não lembramos do pão, nós não lembramos de onde dormir, que roupa vestir, porque o milagre nos vestiu, a sua presença nos alimentou, a sua presença nos usou. Isso foi mais do que tudo que nós deixamos. O cenário que nós estamos vivendo hoje é para levantar de manhã e buscar esta fé. Não é para você afrontar a doença que está por aí. Você põe a sua máscara, está entendendo ou não? Você tem o seu cuidado, mas você vai dizer: o Senhor é aquele que me guarda, debaixo das asas do Altíssimo eu estarei, no teu esconderijo eu estarei, Pai. Nenhum mal chegará à minha casa, Senhor, e ainda que chegue eu vá para o vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Precisamos dar uma parada hoje, tirar o espírito de medo, não para afrontar, mas para conquistar aquilo que Deus vai nos dar no meio dessa tempestade. Estava conversando com o pastor da igreja, chamando o telefone, eu falei: temos que louvar a Deus, você está vendendo muito. Eu estou em Belo Horizonte empregado, a parte maior da igreja está empregada, e quem não está, Deus vai empregar logo em nome de Jesus. Pense-se. Em vez de olharmos para o problema, nós temos que olhar para o autor da solução da nossa vida. É isso que ele disse: vocês vão sozinhos. E a verdade é que quando nós vamos trabalhar, se a gente deixar a consciência tomada por um medo, por uma razão que não é a certa, e a gente começa a tremer, e a gente começa a não querer trabalhar, não querer ver a família, então você tem que ter cuidado. Mas não é hora de medo. Deus me trouxe aqui nessa noite, porque Deus vai nos colocar em lugares altos no meio dessa tempestade. Eu acredito nisso, você crê nisso? Então ele disse: olha, eu não tenho a cura comigo, eu sou novinho, eu não fui nem vacinado ainda. Aqui vacinado é o pastor Mário, acho que ele foi tomar a segunda, né? Quem mais ajudar? Décio. Nós não temos a cura, mas nós temos a autoridade para liberar a cura. E ainda que Deus não queira curar naquele momento, porque Ele tem um propósito naquilo, nós temos a autoridade de continuar orando, de não entregar, de ir. Nós vamos despido de tudo, para que a glória seja dEle. Nós vamos despido de tudo neste ambiente, é o ambiente mais propício, é a atmosfera mais aberta para que Deus gere milagres. Amém ou não?
Essa última canção que nós vamos cantar no final, ela foi de encontro ao que eu estou pregando hoje. Nesse ambiente, nessa atmosfera de milagres que eles estavam vivendo, é o que eu quero que a gente viva. Eu lembro que em março, eu estava com 4 meses de emprego. Eu lembro direitinho, quando estourou aquela primeira quarentena, eu tirei as coisas tudo onde eu morava, porque lá já alugado mobiliado, eu peguei as minhas coisas, dobrei o banco do carro, enchi o carro inteiro. Eu entrei naquele carro naquela manhã, a rua que é sempre movimentada, zerada, os comércios de porta fechada. Foi aquele primeiro impacto, todo mundo não sabia o que ia acontecer. Brasilândia fechando, Paracatu, onde a gente tinha obra, tudo parando. Eu vim de Belo Horizonte até João Pinheiro, na casa da minha mãe, sem parar para descer em nada, que não tinha nada aberto, nem eu queria descer. Eu vim direto. Se eu tiver cruzado de Belo Horizonte a João Pinheiro com 10 carros naquele dia, foi muito. Coisa mais incrível. Ninguém sabia, a notícia era que Brasília podia fechar as fronteiras, ninguém entrava, ninguém ia sair. Lembra disso, queridos? Lembra disso? Muitas pessoas ainda estão travadas daquela época até agora. Mas nós temos um Deus de promessa, um Deus de milagre, um Deus que não dormita, um Deus que nos ama. Ele não nos dá autoridade para afrontar, mas Ele está dizendo para nós: tenha fé, tenha cuidado, mas tenha fé. Ainda que você pegue numa serpente sem querer, ela não te envenenará. Aí me remete, sabe aonde? Me remete lá e abre aí comigo, Isaías capítulo 1, versículo 19. Isaías capítulo 1, versículo 19. Uma promessa para o povo de Israel, uma reflexão de perdão, mas eu quero trazer ela para contextualizar nesse tempo. Fica concentrado, não perde esse culto não, não perde essa oportunidade que Deus tem para você hoje não. Está dizendo assim, se quiserdes e me ouvirdes, em outras versões, me obedecer, comereis o melhor dessa. Então diga comigo, querer, ouvir, obedecer, da terra o melhor comer. Viu a poesia aí? Queridos, que coisa mais linda para essa época que nós estamos vivendo. A época que Israel estava vivendo aqui era muito difícil. Ele ia julgar o seu povo. Essa promessa é para todas as épocas, mas para mim ela está mais forte agora, mais latente. É o que eu quero, que Deus deseja que nós possamos tomar posse. Isso aqui é uma palavra profética. Palavra profética não é o que nós liberamos sem Deus ter falado. Não é essa repetição que essa igreja moderna inventou, não. É quando um profeta como Isaías coloca-se como boca de Deus. Por que é profética? Porque é profecia, porque cumpre o que Deus fala. Amém ou não? Não é minha palavra gerando, é Deus prometendo para todas as gerações. Então Deus diz, se quiser. Olha que coisa mais linda, gente. Deus está dizendo que se nós quisermos, basta primeiro querer. Deus é o mesmo. Quando Ele pegou o povo, tirou para o deserto, Ele disse, olha, hoje eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Se você quiser, você escolhe a bênção. Se você quiser, você escolhe o quê? Está entendendo ou não? Então, diante desse Covid, diante dessa situação, Deus está colocando, se você quiser. O que é isso, pastor? O que é se eu quiser? Sabe por quê? Porque tem gente que parece que não quer a bênção. Eles estão tão atribulados, tão medrosos, estão entregando os pontos. Não é verdade ou não? Então, o que eu demonstro para Deus que é o que eu quiser? Primeira coisa, quando eu acordo, eu digo assim, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Lamentações 3. Mas tem gente que já levanta na memória, morreu 8, morreu 9, morreu 15, o vizinho está desempregado, o da frente, o de lado, a minha vida está acabada. Não. Se a mídia fosse uma mídia convertida, ela mostraria para nós o seguinte, os números que eu vou falar aqui são fictícios. No Brasil, 400 mil mortes. Na outra coluna, ela colocaria para o povo, no Brasil, 20 milhões não morreram, recuperaram. No Brasil, 100 milhões ainda não pegaram o Covid. Trazer à memória não 400 mil mortos, mas os que não tocaram mal neles, os que não foram, que foram e voltaram. Trazer à memória e focar naquilo que me dá esperança. É isso que nós temos que olhar.
Eu respeito, a mídia precisa mostrar quantos morreram, para que a gente entenda que é sério, mas Deus está salvando muito mais, Deus está evitando muito mais. Não, mas o meu vizinho quebrou, os restaurantes fecharam ali, o outro fechou ali, mas vai trazer a memória que o seu tem um Deus que cuida, o seu comércio não vai fechar, você vai orar, você vai crer, você vai liberar e você vai viver isso. Senão você começa a ficar muito depressivo, muito angustiado, você começa a pensar em fazer besteira, você entra em desespero, mas ele está dizendo, se você quiser, então mostra para mim que você quer, diz o Senhor. Levanta de manhã e abençoa a sua casa. Eu saio lá no quintal de frente, eu oro. Lá onde eu trabalho, eu chego e já oro. Eu oro lá, abro a janela, agradeço pelos passarinhos, as aves. Já falei, é um dia de bênção, um dia de vitória. É um dia que o Covid não me pegará. Essa tem sido minha oração mais moderna. Estou no esconderijo do Senhor, estou debaixo das asas do Altíssimo. É isso que eu oro, porque eu trago a memória. Quantas vezes a morte tentou me atacar, quantas vezes o inimigo disse que tirava a minha vida, mas eu tenho um Deus, só posso morrer quando chegar o momento dele, quando acabar aquilo que ele tem na minha vida e na sua. Levanta essa cabeça e fala, Senhor, eu quero o que Isaías falou, eu quero, se eu quero, Senhor, eu vou trazer à memória o que me dá esperança. Outra coisa, para mostrar o Deus que você quer, você levanta, também Lamentações, e diz, graças a Deus, eu estou vivo, porque a sua misericórdia renovou sobre a minha vida, é a razão de eu não ser consumido hoje. E aí quando você vai dormir, você diz, Senhor, renova a sua misericórdia amanhã sobre a minha vida. Tem alguém entendendo? Ele diz, se quiseres. Então se eu tenho que demonstrar que eu quero, está aqui a bênção e a maldição, você quer o quê? Você vai ficar amaldiçoando a sua vida, a sua casa, liberando palavra de derrota, de perca. Pastor, mas fechou o meu negócio. Deus pode abrir outro, não pode não? Deus, qual é? A pergunta não é por que o Senhor fechou, qual é o propósito do Senhor fechar? Qual a novidade o Senhor tem para mim? Isso é mostrar para Ele, eu quero. Não, Deus me abandonou, eu vou tirar minha vida, acabou, isso não tem conserto, isso não vai para frente, não tem jeito esse casamento, não tem jeito esse namoro. Meu irmão, se você está alinhado com Deus, você fala, Senhor, eu estou aqui para demonstrar que eu quero. Mude a partir de amanhã, levante, agradeça porque a misericórdia se renovou. O Renato, quando saiu do hospital, a misericórdia se renovou lá dentro. Deus passou com o Décio. O Pedrão está em casa lá festejando o Flamengo dele. Por quê? Porque a misericórdia se renovou a cada manhã que ele teve no hospital. Quem morreu, Deus então não renovou? Chegou o momento que Deus quis, porque a Bíblia diz que o Senhor se alegra com a morte dos seus santos. Com Deus não tem lado ruim, vivendo está bom, morrendo também está bom, porque eu estou com Ele. Claro que eu não quero morrer, eu quero viver mais, amém ou não? Quero conhecer meus netinhos. Do jeito que o Leonardo é rabujão no netinho dele, esse negócio deve ser bom. Então ele diz, se quiseres, se quiseres. Aí ele diz na sequência, mas tem, isso aqui chama promessa condicionante, ele põe a condicional. Se quiseres e me obedeceres ou me ouvires. Se quiseres e me obedeceres e me ouvires. Como é que eu posso, pastor, ouvir Deus? Como é que eu posso obedecer Deus em situações tão perplexas e complexas e desafiadoras na minha vida? Então quando ele fala, se quiser, Deus está dizendo para nós, eu estou te desafiando. Então é uma noite de tomada de posição. Diga comigo, noite de tomada de posição. Eu quero ou não quero? Eu quero andar com Ele e ouvir Ele ou não quero? Está entendendo ou não? Então Deus jogou para nós. Você vai entender isso com clareza. Deus está dizendo, olha, se você quiser e se você me ouvir, me obedecer, ou seja, a bola está com você. Eu já fiz a promessa. Se você fizer isso, vai chegar em você. Essa promessa é com condicionante. Então basta virarmos a mente agora. Nós queremos, nós vamos andar e vamos obedecer. Vamos para Noé. Presta atenção. Vamos para Noé. Deus chega em Noé num momento de seca longa, sem chuva. Noé constrói uma
porque eu vou derramar muita água, mas é muita, como ninguém nunca viu. Só vai sobrar você, as famílias e os animais na forma que eu te falar para você levar contigo. Sim ou não? Sim. Olha que lindo. Quanto tempo Noé levou para construir a arca? 100, 40? É mais ou menos 120. É muito tempo. Então eu fico pensando o seguinte: esse é o pensamento meu, não está na Bíblia. Noé, 10 anos, 15 anos depois, qualquer um de nós no lugar Noé fala: Senhor, já passou 15 anos, eu estou nessa arca aqui, que dia é o dilúvio? Uai, acho que perguntar, o ser humano não aguenta. Como os dois tinham um papo legal aberto ali, tomavam um cafezinho junto. Senhor, que dia é o dilúvio? É igual a gente, que dia vai chegar a minha promessa? Que dia vai acontecer isso que o Senhor me prometeu? Aí Deus fala: Noé, constrói a arca. Eu penso, isso é um pensamento meu. Passou mais uns 10, 20 anos, Noé, Senhor, que dia que é esse dilúvio mesmo? Noé, constrói a arca. Penso eu que até na terceira Deus trouxe uma revelação forte para ele. Ele falou: Senhor, 50 anos aí, 40, sei lá quantos, que dia que é esse dilúvio? Ele falou: Noé, o dilúvio está nas suas mãos. O dia do dilúvio é você que determina. Não, vocês não conseguiram pegar, não tem lógica isso, não pegaram. Ele está dizendo: eu já fiz a ordem que eu vou derramar água, mas eu só posso derramar quando você fizer a sua parte, a bendita arca para entrar dentro. Muitas promessas de Deus Ele já liberou para nós, mas depende de nós. Raia cheia da lava, está na sua mão, está na sua casa, está na sua frente, na minha. Mas nós temos que construir esta arca, fazer o que cabe a nós, obedecer, andar e desejar. Alguém entendendo? Tem bênçãos que Ele já falou: eu estarei contigo, entrará pelas águas e não afogará, pelo fogo e não queimará. Então entra e passa logo esse negócio. Levanta essa fé, levanta essa coragem. Noé, está na sua mão, Noé. Eu já falei que vou derramar, eu não volto atrás. Constrói a arca, Noé. Você sabe que tem que ir, vai. Não espera ter dinheiro, não espera se Deus mandar você ir, vai. Se Deus mandar assumir uma posição ministerial, assume. Se Deus mandar fazer a obra, faz. Não retenha o tempo do Senhor, porque quando Ele promete, Ele não volta atrás. Mas nós muitas vezes, como foi Abraão quando levou Ló em desobediência, atrasou o projeto, até que ele dispensou Ló, que Deus voltou a falar com ele. Lembra ou não? Agora sim, Abraão, vem cá de novo, vamos dar uma olhada na areia, nas estrelas. Agora que Ló ficou, você entendeu? Agora eu vou te abençoar. Sabe, o que andar com Deus é isso. Andar com Deus não é religião. Eu preciso da igreja, a Bíblia manda congregar. Somos um corpo, temos que nos unir. Preciso ter comunhão, preciso ser parte desse corpo na prática. Mas andar com Deus não é templo, faz parte do andar, mas só o templo não é andar. Tem muita gente dentro da igreja que não anda com Deus. Para obedecer eu preciso andar, porque eu preciso ouvir a voz da direção dele. Eu preciso ler a palavra, porque eu preciso entender a palavra. Vocês já leram, todo mundo, você cita livro de 1000 pessoas, mas não vê cita na Bíblia. Não tem nada errado ler livro, tem nada errado de você citar, meu não estou falando que é isso. Mas tem gente que não conhece a voz do Senhor. Andar com Deus, queridos, ouvir e obedecer é andar com Ele. Porque quando nós andamos de verdade com Deus, é igual os apóstolos. Ele falou assim com os apóstolos: Jesus, eu já não chamo mais vós de servos, porque vocês estão no caminho comigo, e eu revelo aquilo que o Pai me revela, e quem revela é amigo, vós sois os meus amigos. Abraão já não é meu servo, Abraão é o meu amigo. Amém ou não, igreja? Quem anda com Deus sobe de patamar, não de vaidade, mas na intimidade. Pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus. Claro, você não larga aquele profeta de tiracola. Você já acorda dizendo: profeta, eu tomo café com açúcar ou sem açúcar hoje? Ô profeta, comprei um pacote de viagem, eu posso viajar, profeta? Ih, terecapata chopa, me leva que tu podes. Dependência, não ouve a voz de Deus nunca.
Não estou falando que não pode procurar, eu também converso com quem é sério, mas tem gente que gera a bendita dependência, não dá um passo. Lembra de eu contar? Daniela lá em Formosa deve lembrar, uma mulher uma vez chegou lá e falou: eu tenho que fazer uma viagem. Eu não era nem pastor ainda, mas era muito conhecido, eu ia lá e tinha que fazer uma viagem. Você acha que eu vou? Irmão, eu não tinha nem o WhatsApp naquela época para mandar para Deus, não existia. Para Deus responder o WhatsApp na hora. Eu falei: irmã, eu não tenho eu tenho intimidade naquela época, mas, né? Então você precisa caminhar, é ouvir a voz de Deus, e eu só posso obedecer aquilo que eu ouvir. Amém ou não? Está na hora da seara viva começar uma nova jornada, uma nova caminhada, uma caminhada verdadeira, uma caminhada que eu não dependa de homens. Eu vou conviver com eles, eu preciso alinhar com eles, mas eu não posso depender deles. Senhor, eu quero ouvir a tua ordem, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. O que eu tenho que deixar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar, para onde eu tenho que ir, Senhor? O que o Senhor quer de mim, Senhor? Pastor Marcos pregou que semana passada, tem muita gente que fala que Deus fala com ela toda hora. Eu vi ele falando: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus. E a gente vê que não falou, a gente sabe que não falou, até pela reação. Agora, se eu ouço, se eu caminho com eles, queridos, como que eu caminho com Deus? Primeiro, eu tenho que procurar andar com homens e mulheres que já andam com Deus. Não, eu quero andar com um crente que eu gosto, eu quero andar com aquela pessoa que eu gosto, mas ela só te puxa para trás. Só te puxa para trás. Queridos, tente andar com pessoas que já andam com Deus. Na vida empresarial é a mesma coisa. Você quer crescer, você tem que andar com gente que está acima do seu nível, para você chegar lá. Essa é a verdade. Não, mas você empirra, você trava parecendo um boi de carreira, daqueles dois boi de puxar carroça, e não solta de jeito nenhum. Irmão, se está te puxando para trás, se não está com a mesma visão, se não está vendo o mesmo céu, o mesmo sol, a mesma lua, está na hora de pular fora. Tem alguém aqui ou não? Para andar com Deus também eu preciso andar com pessoas que andam com Deus. Porque quando eu ando com quem não anda com Deus, eu estou ouvindo mais fofoca, eu estou sendo mais contaminado do que edificado, sim ou não? Irmãos solteiros, irmãs solteiras, se aquela pessoa que está com você não está olhando para o mesmo céu, o mesmo nível, o mesmo projeto, pula fora, porque esse amor é frio. Solteiros que eu falei, amém ou não? Casado não, tem que alinhar. Não, pastor, mas deixa comigo, porque eu vou pôr a mão nesse endemoniado, Deus vai me dar um novo homem através dele. Fé, isso é bacana, mas Deus te falou que sim ou não? Porque depois que apaixona, já não ouve mais a voz de Deus, só ouve a voz do coração. Por isso tantos divórcios dentro da igreja, amém ou não? Então eu tenho que andar, eu tenho que ouvir, eu tenho que ter sede. Enoque, em Gênesis 5 diz a Bíblia, e Enoque andou com Deus, andou de tal forma que Deus tomou Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com os judeus, apesar dele sacrificar todo ano, dele ser obediente, a Bíblia diz que ele andou. Você quer sair para um novo nível nessa Covid? Começa hoje uma caminhada verdadeira com Deus. Eu e você acha que eu não preciso? Eu preciso mais do que você. Lembra que eu falei assim, eu comprei uma Bíblia maior do que a do Painho. Eu sou apaixonado com essa Bíblia aqui, que é a King James atualizada. E que você lê a história dessa Bíblia, você vai ver. Eu recebi mensagem: pastor, e aquela Bíblia? Um amigo meu de Belo Horizonte viu a mensagem no meu Instagram, comprou a Bíblia. E as pessoas querem comprar essa Bíblia. Compra a Bíblia, mas tem que ler. Não adianta comprar a Bíblia, adianta. Mas sede de andar com Deus, tempo para andar com Deus. Eu tenho pouquíssimo tempo, mas estou me esforçando. Eu estou no início de uma nova caminhada, eu estou no início de uma nova devoção, eu estou no início, eu estou engateando. Então, se você quiser, você vai demonstrar. Se você me ouvir e comer, se você me ouvir e obedecer, querido, isso é uma promessa. Quem quer receber essa promessa? Então está igual Noé. Não adianta só você verbalizar a promessa, você precisa viver. Então você vai acordar e vai dizer: renovou a sua misericórdia, é minha chance. Não é verdade ou não? Amém ou não?
Quero trazer à memória só coisa boa, coisa que Deus fez na minha vida. Não quero lembrar o que eu perdi, o que não. Não. Que infelizmente, muita gente está perdendo, tem família perdendo 3, 4 membros. Isso não é fácil de vencer, não. Isso é muito difícil. Tem igrejas abaladas que perderam famílias. A dor fica, depois vem a saudade. Mas você tem que lembrar que Deus te preservou e aquelas vidas tiveram um momento com você. Agora você tem que levantar a cabeça e dizer: eu vou atravessar essa maré. Isso é que eu gosto do que está dizendo aqui nessa Bíblia. Esther, por exemplo, como é que Esther, tem um exemplo naquela história de Esther? Porque sabe o que eu tenho vontade? É que a gente caminhe com pessoas que acreditem mais em nós do que nós mesmos acreditamos. Isso é fundamental. Porque a pessoa, para falar que a gente não vai dar conta, que a gente é isso, que a gente é aquilo, você sabe que tem demais, dentro da igreja, fora da igreja, todo dia, gente. Mas quem anda com Deus, ele vai sempre acreditar em você mais do que você, porque ele não acredita em você, ele vê Deus em você. Ele sabe o potencial de Deus em nós, ele sabe a grandeza que podemos alcançar com o Espírito Santo em nós. Então Esther dizia: não sou eu posso chegar no rei, tocar o cetro não ser colocado e eu morrer. Naquela época era assim, né? Chegava ali, podia morrer. Não é para mim. Mardoqueu acreditou em Esther mais do que nela mesma. Que homem de Deus. Esther, presta atenção, será que todo esse momento não foi criado para usar você? Será que todo esse Covid não foi criado para sua família conhecer o Deus que você serve, mostrando fé, ousadia, coragem, abraçando eles, orando, levando a multiplicação? Será que Deus não criou esse momento para que o seu povo saia da toca, saia das igrejas e se torne luz? Eu não preciso evangelizar de qualquer forma, eu não preciso aglomerar, eu preciso começar em casa. Sábado eu peguei um Uber, vim falando com ele, abri uma brecha lá, ele falou da esposa, do espiritismo e tal, e eu entrei. Nós fomos até o aeroporto. Eu não aglomerei, eu não fiz nada. Ele falou: disso vai voltar segunda-feira. Ele falou: então eu vou te pegar. É bom conversar com você. Você precisa aglomerar para ganhar vida? Mas você tem feito isso, ou você tem sido um chorão? Ou você tem sido uma pessoa que não ora por ninguém? Ou você tem sido uma pessoa com medo? Telefone, por que você não ora no telefone? É verdade ou não é? É verdade. Então, Esther, você é muito mais do que está pensando. Esther, você é capaz. Esther, entra lá que Deus vai te dar favor diante do rei. Esther, acredita em você, porque eu, Mardoqueu, acredito que Deus te preparou para esse momento, Esther. E não é para salvar só eu e você não, Esther. Você vai salvar todo o povo judeu. Está na hora de você buscar o favor do rei, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Toca a orla dele, leva para a tua casa, para os teus amigos, para o teu trabalho, e salva muitas pessoas nesse momento. Se o momento é de morte, nós temos que acelerar a pregação. Se o momento é que está tirando vidas da terra, nós temos que antecipar para apresentar Jesus para elas. Você é ungido, você é escolhido e escolhida. Você tem um dom, uma capacitação. Então o Senhor que anda com você diz: eu acredito em você mais do que você acredita, porque quando você for fraco, eu te tornarei forte para a obra. Amém. Quando você achar que está derrotado, eu te levantarei do montouro e te exaltarei nesse momento. Aí vem a parte final de Isaías: se quiseres, se me ouvir, então você vai comer o melhor dessa terra. O que isso quer dizer, irmãos? Tem um banquete dessa terra preparada para os filhos de Deus. E não volta atrás, essa mesa já está posta. O que falta é desejar isso e andar obedecendo a Deus. Aí o Covid, ninguém vai entender como você tem um emprego desse, como o seu negócio está crescendo dessa forma, como é que você conseguiu em casa fazer esses biscoitos e comprou esse carro zero, como é que você perdeu 2 pessoas e você continua tendo fé. Você vai dizer: eu estou sentado como Mefibosete na mesa do meu rei. Eu achei graça, Ele acreditou em mim, Ele me fortaleceu, porque eu me escondi nele, porque eu não olhei mais para baixo, eu olhei para cima, eu olhei de onde vem a graça, de onde vem a cura, de onde vem o poder, o manancial de águas. Eu olhei para o meu Senhor, o meu Salvador, o meu lindão, Jesus de Nazaré.
essa situação toda é para nós brilharmos sobre ela e não escondermos dela. Comerá o melhor dessa terra. É uma promessa que nunca vai voltar. Não é uma promessa de homem, é a promessa do Deus vivo que você segue. Então ele diz para eles: vai, não preocupa com nada. Se vocês nessa caminhada, os 70 e os 12, aqui comigo, ó, deixa o rapaz levar água lá, eu tenho outra água aqui para você. Se vocês, os 12 e os 70, vão sem nada, se o seu sandália te desgastar, esse parzinho, lembra que no deserto o calçado deles não acabava porque eu renovava. Se você achar que não tem roupa, fica tranquilo, porque no deserto a roupa deles eu renovava. Se você não tem onde dormir, lembra que de noite eu ponho coluna de fogo e de dia nuvens para te fazer sombra. Se você não levou pão, lembra que eu escrevi lá atrás que nenhum justo como vocês mendigará o pão. Eu sou o seu pão, eu sou sua água, eu sou sua coberta, eu, seu Deus, sou o seu calor, eu, seu Deus, sou sua providência. Se você tiver fome, eu te alimento. Do nada virá codornizes, do nada virá maná, do nada eu te dou o que você precisar. Se o seu pulmão apertar, eu serei o seu oxigênio. Se as suas pernas cansar, eu te levantarei como asas de águia. Lembra, vai sem nada mesmo, porque eu serei o seu tudo. Vai como você está, vai nessa dor, vai nessa perca, porque eu sou o seu consolo. Vai, porque eu sou o seu cajado nesse vale da morte. Vai, porque enquanto você não vê a água do seu trabalho, a água do seu braço, você vai tocar uma rocha. Lembra que eu tiro água de onde não tem. Lembra que você está cansado nessa Covid de trabalhar e não ter nada. Lembra que se você me obedecer e desejar, a sua rede voltará de manhã cheia de peixe, porque eu ordenarei. Nessa caminhada o seu fardo está duro, o seu fardo é pesado, você está aí abatido. Lembra que eu estou com fardo leve e suave, mas depende de você querer, e você prova querendo, me entregando definitivamente o seu fardo, e eu te darei o jugo suave. Constrói a sua arca, me entrega, porque eu já fiz a promessa, me dá o seu fardo, mas você não solta ele, diz o Senhor. Vai sem nada, vai como você está. Diz o Senhor: o que eu preciso é que em toda essa escuridão permitida sobre a terra nesse momento, foi para que os meus filhos brilhassem como a luz da aurora, mais e mais e mais, e manifestasse o anseio dos moradores do mundo. Vai, queira, ouve andando comigo e me obedeça. Transformarei a maldição em bênção, diz o Senhor dos Exércitos. De pé em nome de Jesus. Fique de pé comigo. Aleluia. Aleluia. Deus é Deus. Deus é Deus de vitória, Deus de promessa. Hoje eu vou pedir para você fechar seus olhos educadamente por um instante. Eu sempre falo que quando eu peço para fechar os olhos é para que você não olhe para os lados e concentre neste Deus maravilhoso. Deus, quando será minha bênção, constrói a sua arca. Deus, quando o Senhor vai abrir a porta de emprego, constrói a sua arca. Deus, quando virá a cura, constrói a sua arca. Senhor, eu quero, me ajuda, eu quero jogar tudo fora da minha vida que não é obediência.
Esse é o clamor que todos nós temos que ter todo dia, porque a Bíblia diz que o pecado nos assedia tenazmente. Somos falhos. Então fala: Senhor, me mostra, porque eu quero jogar fora tudo aquilo que não tem sido obediência. Deus, me mostra pessoas que andam com o Senhor, para que eu ande com elas. Paulo nunca andou com o ímpio. Ele evangelizou o ímpio, mas ele andou com Barnabé, ele andou com Marcos. Pedro andou com os apóstolos, evangelizou os ímpios, os judeus, mas ele nunca andou, porque ele queria andar com pessoas que andavam com Deus, porque ele foi acostumado a andar com o próprio mestre. Feche seus olhos e pense se nessas trevas atuais nós temos sido luz. Porque se você estiver debaixo da mesa, Deus te trouxe hoje para dizer: quero te tirar e colocar o meu candeeiro em lugar alto. E as pessoas então virão, porque elas verão não nós, mas verão Deus, o Deus que permitiu a situação e o Deus que pode curar da situação. O cenário e a atmosfera é para milagre, porque há muita necessidade e muito sofrimento. Ah, Deus, nós vamos cantar um pouco dessa canção. Eu queria que você falasse com Deus, orasse para Deus. Como está a sua vida? Como está esse pecado de estimação que ninguém sabe, só você e Deus? Como está essa distância da vontade do Pai? E você vai querer essa promessa, é o primeiro passo. E você vai querer andar, ouvir e obedecer, é o segundo passo. Então não pergunte mais a Deus quando será. Diga: eu vou fazer, Senhor, porque depende de mim as promessas que o Senhor já liberou.